Boa tarde, Brasil! Estamos aqui com mais um Em Pauta, certo? Sábado, né, gente? Espero que esteja todo mundo bem, estejam todos bem, com saúde, né? Esperançosos. Então, gente, o tema de hoje do nosso Em Pauta, deste sábado, é um tema muito delicado, que, por sinal, está mexendo com muita gente, criou um certo pânico no país em relação a esse processo aí. E a gente vai tentar entender o que foi que aconteceu e onde a Prevent Senior entra no escritório paralelo e nesses casos de óbitos por uso do kit cloroquina, que foi o tempo inteiro indicado pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro, gente. É uma coisa muito séria, muito triste de se dizer, porque depois de muito tempo, depois de ler muito sobre isso, quem já leu sobre o Holocausto na época da Segunda Guerra Mundial, no governo, na presidência de Hitler, no governo de Hitler, vai saber o que é o Holocausto, vai saber o que é um campo de concentração nazista. E pela primeira vez na vida eu me senti, porque eu li muito sobre isso, eu sou uma artista, eu sou uma escritora, já escrevi sobre isso, e eu me senti num campo de concentração. Eu até coloco o nome de a Prevent Senior como um Auschwitz brasileiro. Então vamos ver o que foi que rolou aí nessa Prevent Senior e que ligação ela tem com o governo federal, né, gente? Bora ver aqui. Eu separei aqui umas matérias para vocês, certo? Se liga aí, gente. Ó, o caso Prevent Senior é o maior escândalo médico da história do Brasil, gente. Usar pacientes como cobaias é intolerável. Coagir médicos viola a autonomia a profissional. Fraudar resultados é motivo para banimento. Gente, isso é absurdo. Meu Deus. Nós temos aqui, olha, desde que foi divulgado o estudo conduzido pelo Plano de Saúde Prevent Senior para testar a eficácia da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19 em abril de 2020, já ficou claro que havia muita coisa errada nele, tá? Os resultados não se sustentavam e os métodos não seguiam o padrão de pesquisa clínica. Poderia ser apenas um estudo muito ruim, feito por pessoas sem experiência, numa tentativa desesperada de encontrar alguma alternativa terapêutica no começo da pandemia. De fato, esse estudo, se é que se pode chamar assim, não foi publicado em nenhuma revista científica e certamente nunca será. Mas as evidências que vêm surgindo indicam que esse episódio pode ser muito grave. Isso foi uma denúncia recebida pelo STF e por outros órgãos, certo? Sobre isso aí. Denúncias de médicos, de funcionários, de enfermeiros, certo? Então, eles já têm todos os dados, tem conversas de celular, tem mensagens dadas pelo diretor deste grupo, não é? Olha, as acusações feitas por um grupo de médicos e ex-médicos da operadora ACPI da Covid no Senado, se confirmadas, farão com que esse seja o maior escândalo da prática médica e da pesquisa clínica que se tem notícia no Brasil, gente. E mais um crime contra a humanidade cometido por integrantes do governo Bolsonaro. Carta capital, tá, gente? Testar medicamentos sem o conhecimento dos pacientes, fazendo-os de cobaia, é prática intolerável pelos princípios éticos mundialmente adotados em pesquisa com seres humanos, tá? Forçar médicos a assumirem condutas e mudar prescrições entre é muita coisa, gente. Forçar médicos a assumirem condutas e mudar prescrições estão entre as maiores violações à autonomia profissional. Fraudar resultados de pesquisa é motivo para o banimento da comunidade científica, principalmente por terem ocultado mortes de participantes do estudo. Cada acusação dessas, por si só, já seria suficiente para provocar perplexidade e repulsa.
Pelo que se sabe da denúncia, o governo federal fez um acordo com os dirigentes da Prevent Senior, tá? Com o objetivo de comprovar a absurda teoria da imunidade de rebanho por contágio. Os medicamentos sem eficácia contra a Covid serviriam como justificativa para expor as pessoas ao coronavírus, ou seja, uma prévia de que alguns meses depois veio a ser a tragédia de Manaus em janeiro de 2021. Gente, que absurdo, minha Nossa Senhora. A CPI da Covid tem a oportunidade de retomar o rumo após algumas semanas de perda de foco. Por mais que as suspeitas de corrupção e desvio de recursos devam ser investigadas, o objetivo da comissão é o de informar a sociedade e indicar os culpados pela desastrosa gestão da pandemia. Vale ressaltar que o Brasil conta com pesquisadores sérios e reconhecidos pelos melhores centros de excelência do mundo e que tem contribuído de forma relevante para a construção do conhecimento sobre inúmeros temas clínicos, incluindo a Covid-19. O que está sendo revelado neste caso da Prevent Senior é mais uma expressão do fenômeno social e político que levou o país à triste situação atual e não representa a maioria dos cientistas brasileiros. Gente, que absurdo. Olha o resto. Por isso é essencial que tudo seja esclarecido. Aqueles que levaram adiante esse concluio absurdo do governo e da empresa devem responder pelo que fizeram. Para virar a página do bolsonarismo, o Brasil vai precisar responsabilizar quem participa do pior governo da história e os que lhe dão suporte. Não podemos banalizar o mal. Gente, tem mais aqui, ó. Presta atenção aí que vocês vão ficar indignados com o que aconteceu lá dentro da tal da Sênior, né? Olha isso aqui, gente, da G1, tá? Site super seguro. Ex-médicos da Prevent Senior afirmam que a operadora obrigava a trabalharem com Covid e a receitar medicamentos capazes de provocar hepatite fulminante. E ainda os obrigava a trabalharem sem o uso da máscara, sem o uso dos EPIs, dos equipamentos de segurança, tá entendendo? Muitos médicos pegaram Covid e foram obrigados a trabalhar com Covid, gente, sem máscara, tá legal? Conversa mostra a orientação para prescrever flutamida. Flutamida, gente, é uma medicação para câncer de próstata. Meu pai tinha câncer de próstata, veio a óbito por câncer de próstata e ele fazia uso, sim, da flutamida. Anvisa emitiu alerta para que o remédio não fosse utilizado para nenhuma finalidade que não fosse o câncer de próstata, depois que 4 mulheres morreram de hepatite fulminante. Médicos também relataram que eram obrigados a prescrever kit Covid sem autorização do doente e dos familiares. Do que nós estamos falando, gente? Isso é a coisa mais absurda. Médicos que trabalharam na linha de frente da Covid-19, na Prevent Senior, uma das maiores operadoras de saúde do país, relatam uma rotina de pressão e assédio constantes para prescrever medicações que eles sabem que não funcionam e que podem agravar o quadro dos pacientes. O kit Covid, como cloroquina, azitromicina, ivermectina e a flutamida, indicada apenas para câncer de próstata. O que é isso, gente? O que é isso? Como vocês definem isso? Isso é um extermínio? Isso é um Auschwitz? Um campo de concentração? Essa Prevent Senior? É um campo de concentração, gente. E os idosos foram as maiores vítimas, como sempre, né? Parece que existe, assim, um projeto de acabar com os idosos no país, né? Já que a Organização Mundial da Saúde, depois nós vamos falar sobre isso, a partir de 1º de janeiro de 2022, vem com a patética mudança de classificar pessoas de 60 a 65 para cima como pessoas doentes. O termo idoso vai ser tirado e substituído por doente. Por aí vocês imaginam o que é que nós estamos vivendo. Isso é um campo de concentração do Auschwitz. Quer dizer, isso é coisa de gente doida, assim, o que? Pra mim, o pessoal fala que é doido, não é? Para mim não é doido. Para mim é um plano de governo, tá? A reportagem da Globo News
conversou com 5 médicos que trabalharam na operadora. Com medo de represária, 3 deles deram entrevistas sem se identificar e contaram como é o cotidiano nas unidades do plano. 2 afirmam que tiveram que fazer plantões nos hospitais da Prevent quando estavam infectados com o novo coronavírus. A Globo News teve acesso a conversas em aplicativos de mensagens de grupos da Prevent que confirmam o relato dos profissionais. Em um dos diálogos, o diretor da empresa orienta os subordinados a medicar todos os pacientes que confirmam o relato dos profissionais. Em um dos diálogos, o diretor da empresa orienta os subordinados a medicar todos os pacientes com problemas respiratórios com hidroxicloroquina e azitromicina sem avisá-los disso, tá? Sem avisá-los disso. Apesar de serem medicamentos sem indicação nenhuma para a Covid-19, tá? A reportagem também obteve prontuários médicos e outros documentos que mostram o uso de práticas vetadas pelo Conselho Federal de Medicina, como a ozonioterapia. A Prevent Senior disse à Globo News que jamais coagiu funcionários, tá? Mas aqui tem uma mensagenzinha para vocês verem, olha. Bom plantão a todos e enfatizo a importância da prescrição da flutamida 250 miligramas de 8 em 8 horas para todos os pacientes que internarem. Gente, vocês entenderam? Vocês entenderam aí? Estão entendendo? Ou eu preciso desenhar aqui no Em Pauta? Preciso desenhar? Não, não preciso porque vocês são inteligentes, certo? Isso aqui foi uma mensagem mandada pelo diretor da então operadora, da Prevent Senior, para os profissionais que estavam de plantão, tá, gente? Ó, bom plantão a todos e enfatizo a importância da prescrição da flutamida 250 miligramas de 8 em 8 horas para todos os pacientes que internarem, ou seja, matem-os. Mate a todos. Meu pai tomava essa medicação porque tinha um câncer de próstata, uma metástase, gente. Eu conheço essa medicação. Flutamida. No dia 24 de março, o Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação para apurar a prescrição de medicamentos não indicados para o tratamento da Covid na rede Prevent Senior. Isso aconteceu após a Globo News mostrar que a operadora está fazendo uma distribuição indiscriminada. No mesmo dia, a promotoria recebeu uma denúncia anônima de que os médicos da direção da empresa estão solicitando a prescrição obrigatória para todos os pacientes internados com Covid-19 de medicamentos não comprovados cientificamente. E cita a flutamida e o etanercept. Em seguida, o denunciante diz que a Prevent Senior está induzindo seus médicos a prescreverem as medicações citadas sem consentimento livre e sem consentimento livre e esclarecido dos familiares do paciente. Ou seja, familiares não sabem, paciente não sabe. Tudo colocado de uma forma bem escondida, bem omissa, certo? E acabou. Eles não vão saber e vocês, se falarem alguma coisa, vai todo mundo para fora, vai todo mundo demitido, né? Médicos prescrevem, enquadrados no estudo científico, tá aqui. Em seguida, do denunciante, que a Prevent Senior está induzindo seus médicos a prescreverem as medicações citadas sem consentimento livre e esclarecido dos familiares e dos pacientes, sem estar enquadrado em nenhum estudo científico e sem protocolo institucional, tá? O etanercept é um remédio para artrite e psoríase. A flutamida é um inibidor de hormônios masculinos, usado exclusivamente no tratamento do câncer de próstata. Não há indicação da Anvisa para tratar pacientes sem nenhum estudo científico publicado sobre a eventual eficácia desses medicamentos para o novo coronavírus. Os riscos também são desconhecidos, tá, gente? A representação ao MP foi acompanhada de fotos de uma conversa em grupo de médicos da Prevent. Um diretor da operadora escreve: bom plantão a todos e enfatiza a importância da prescrição da flutamida 250 miligramas de 8 em 8 horas para todos os pacientes que internarem. Entrou, bota a flutamida. Que é isso, gente? Que é isso? Extermínio? Que é isso? A flutamida era comercializada para o tratamento de acne até 2004, tá? Naquele ano, a Anvisa emitiu um alerta para que o remédio não fosse utilizado para nenhuma finalidade que não fosse o tratamento do câncer de próstata, tá? Depois que 4 mulheres morreram de hepatite fulminante fazendo uso da medicação.
Na bula da flutamida, o fabricante diz que o remédio não deve ser usado por mulheres e que a única indicação é para tratamento do câncer de próstata. Tome! Olha aqui. Iremos iniciar. Aqui é mais uma mensagem do diretorzinho lá da Prevent, do campo de concentração do Auschwitz brasileiro, que é a como é o nome disso? A Prevent Senior. Nosso Auschwitz brasileiro, né? Iremos iniciar o protocolo da hidroxicloroquina mais a azitromicina. Por favor, não informar o paciente ou familiar sobre a medicação e nem sobre o programa. Tá tudo tão claro, gente. Contra fatos não há argumento. Tem mais. Pressão para prescrever kit Covid. O CFM diz que os médicos têm autonomia para prescrever o remédio que achar adequado ao paciente, mas, segundo esses médicos, não é o que acontece na Prevent Senior. Um deles foi demitido depois de se recusar a dar essas medicações. Eu deixei de prescrever por um único dia, acreditando nisso, autonomia, e acabei sendo chamado à diretoria com orientações bem claras de que eu deveria prescrever a medicação, e o que ficava implícito era que, se não prescrevesse a medicação, você estaria fora do hospital. Voltei a prescrever a medicação por ter sido obrigado a prescrever. A autonomia, na verdade, é zero. Você não tem escolha de deixar de prescrever. Se você não prescreve, você vai ser demitido, afirma um deles. Uma segunda médica fala que a prescrição do kit COVID é uma orientação padrão para todos os pacientes. Ao menor sinal da síndrome gripal, a orientação em que prescrevesse, né? Ao menor sinal da síndrome gripal, a orientação era que prescrevesse essa medicação. Se o paciente teve uma coriza, você tinha que prescrever o kit. Bastava ter um único dia de evolução, algumas horas de evolução, o paciente chegou, descreveu os sintomas, você tinha que entregar o kit. Eles contabilizavam o número de kits. Caralho, puta que pariu, o que é isso? Numa conversa de março do ano passado, o diretor da empresa anuncia o início do protocolo com hidroxicloroquina e azitromicina e orienta os médicos a não informar o paciente ou familiar sobre a medicação e nem sobre o programa, ou seja, a dar a medicação de forma escondida. Estavam sendo cobaias. Essas pessoas eram nada mais, nada menos do que cobaia. E acredito que a maioria deveria ser, sim, idosos, né? Essa terceira médica pediu demissão por não concordar com essas práticas. Todo plantão que eu ia lá sempre que tem alguém que diz lá sempre tem alguém que dizia, olha, eu tenho que prescrever. Qualquer sintoma gripal eu tenho que passar para o paciente. Então, não tem escolha. Não, não tem. É diário mesmo. Então, se tinha um paciente internado, aí eu deixava uma prescrição. Aí vinha alguém de cima e falava, não, faltou tal coisa. Lá, mexia na minha prescrição e colocava outra. Então, isso chegou a acontecer. E aí eu acabo que não exercendo aquilo que estudei, né? Em outra mensagem, em maio de 2020, outro diretor mostra um gráfico indicando queda na distribuição dos kits e cobra a equipe. Não podemos perder o foco, voltamos a ter rendimentos ruins, não podemos perder o tônus. Monitoramento das entregas do kit é diário. Outra mensagem com a mesma orientação foi enviada no dia 15 de novembro por WhatsApp. 2 médicos que entrevistamos disseram que foram obrigados a dar plantões mesmo estando infectados com o novo coronavírus. Um deles enviou o resultado do teste e a escala de plantões nos dias seguintes, comprovando que ele trabalhou mesmo infectado. Aconteceu algumas vezes inclusive comigo. Eu estava com Covid, tive o diagnóstico, enviei a mensagem para o meu coordenador avisando que estava com Covid. Mandei o exame para ele, ele pediu que eu fosse para o plantão mesmo assim, para repetir o exame lá, na Prevent Senior. O exame foi feito lá, confirmou novamente que eu estava com Covid, mas ele pediu para eu continuar trabalhando mesmo assim. Não tinha escolha de poder ir para casa e continuei trabalhando mesmo com uma Covid. O médico trabalhou ao menos 5 dias infectado com a doença, atendendo a pacientes. Um deles enviou o resultado do teste à escala de plantões, provando que trabalhou com a doença. A ozonioterapia, gente, a Globo News ainda teve acesso a 2 prontuários médicos de pacientes que foram internados na Prevent Senior e receberam todas as medicações do kit Covid e acabaram morrendo. Um dos pacientes foi submetido a uma sessão de ozonioterapia, prática que é proibida pela CFM. A resolução do órgão diz que a ozonioterapia só pode ser feita de acordo com as normas do sistema CEP-CONEP,
que são os comitês de ética de pesquisa que autorizam experimentações em humanos. A prática só é permitida em instituições credenciadas, o que não é o caso da Prevent Senior. Segundo o CONEP, não há aprovação de ensaio clínico que autorize a prática da ozonioterapia para a Prevent Senior. A instituição não é credenciada para esse tipo de tratamento experimental de acordo com o órgão. O coordenador da CONEP, Jorge Venâncio, afirma que iniciar uma pesquisa sem ter autorização é uma irregularidade grosseira. Nesses casos de pesquisa não autorizada, a responsabilidade por qualquer dano que exista ao participante é exclusivamente dos pesquisadores da instituição que estiver fazendo a pesquisa. Gente, é absurdo, né? Talvez dê um título aqui e a gente para, mas eu preciso continuar. O que diz a Prevent Senior? Em nota, a Prevent Senior afirmou que jamais coagiu médicos a trabalhar doentes e que respeita a autonomia de seus profissionais. Mentira! As provas estão aí, tá? Mentira, mentiroso! A Prevent Senior jamais coagiu médicos a trabalhar doentes, o que foi atestado recentemente por vistorias de conselhos da classe. Todos os profissionais prestadores de serviços afastados, aliás, continuaram a receber salários. Sobre os tratamentos, a empresa dá aos médicos a prerrogativa de adotar os procedimentos que julgarem necessários com toda a segurança e eficácia e sempre de acordo com os marcos legais, notadamente seguindo as diretrizes do Conselho Federal de Medicina. Mentira! Entretanto, como a Prevent Senior não teve acesso aos supostos documentos obtidos pela Globo News, não pode esclarecer detalhadamente os questionamentos, diz a nota. Gente, tem provas contra isso, conversas, mensagens, exames. Gente, ainda obrigava, certo? Não obrigava, era sutil. Nada de máscara, tá? Nem nada de EPI, ou seja, nada de equipamento de segurança. Você vai trabalhar com Covid ainda sem máscara, para contaminar os outros, né? Gente, é isso, tá? Era o que eu queria mostrar pra vocês. Isso aqui vai render muito, tá? E tem aqui a ligação, eu quero que vocês vejam aqui, a ligação do governo federal com isso aqui, tá? Ai, Deus. Tá aqui. Olha aqui, gente. Cristo, nós estamos no Auschwitz brasileiro. Prevent Senior, paciente. Parabéns para você. Você nos fez voltar ao Holocausto e nos sentimos no Auschwitz, um dos maiores campos de concentração de Hitler, não é? E pelo jeito aí nós temos muito Joseph Mengele trabalhando aí na Prevent Senior, né? Porque quem fazia esse tipo de experiência quando Hitler era o presidente da Alemanha, o governador, o dono da Alemanha, vou dizer assim, certo? Ele tinha seus braços direitos e o médico Joseph Mengele era quem fazia as experiências, as cobaias. Troca a perna de um, bota no outro, pega o olho de um, bota no outro, tira isso. Então a gente está nada mais, nada menos do que num campo de concentração em pleno Brasil, porque a Prevent Senior é sim o Auschwitz brasileiro, tá? Isso a internet toda já está dizendo, vai quebrar a rede porque é sim, certo? Só faltou ele trocar os órgãos de uns com os outros, né? Mas eu quero ler. Bolsonaro planta vantagem e colhe escândalo. Pedro Júnior, executivo do Plano de Saúde Prevent Senior, frequentou live do presidente para dar falsos resultados de estudos sobre cura da Covid, usando cobaias humanas como o nazista Mengele. Tá vendo, gente? Como eu falo, quando eu falo uma coisa, eu vou lá buscar para mostrar para vocês. Eu me sabe o que tá falando. Tô aqui com o computador na minha frente. Preste atenção, gente. Bolsonaro planta vantagem e colhe escândalo. Pedro Júnior, executivo do Plano de Saúde da Prevent Senior, frequentou uma live do presidente para dar falsos resultados de estudos sobre cura da Covid, usando cobaias humanas, como o nazista Mengele, tá? Isso aí é para vocês entenderem, tá, gente? Porque parece que não entra na cabeça. 590 mil mortes por reeleição de Bolsonaro. Em Neumann, entrevista, ex-ministro da Justiça diz que, mais do que por ideologia negacionista ou picaretagem negacionista, a ajuda do desgoverno ao vírus foi por interesses pessoais eleitoreiros. Tá aqui, gente, olha. Ou seja, chegamos à conclusão de que o governo federal está sim envolvido nesse escândalo, onde a Prevent Senior é o nosso
Joseph Mengele. Bom, o Em Pauta hoje trouxe essa pauta aí para vocês. Eu espero que vocês tenham a curiosidade de pesquisar, de ouvirem os áudios, de verem as mensagens no celular dos médicos, porque o Ministério, o STF já tem todos esses dados, todos os documentos, tem exames dos médicos que tinham Covid quando trabalharam, tem todos os documentos de plantões, e foram até agora, até agora sabe-se de 9 mortes, certo? E não se sabe de mais, mas eu acredito sim que é possível que venha aí uma grande surpresa e muito mais pessoas tenham morrido sendo cobaias do kit Covid. Bom, fica aqui para você que está aí em casa analisar tudo isso e procure as provas, porque está estampado em todas as redes sociais, certo? Não somos nós que está dizendo, não é o Em Pauta e nem outros canais que estão falando sobre isso. Aliás, é um tema que está bombando na internet, porque isso aí é extermínio, certo? Isso foram pessoas, seres humanos iguais a mim e a você que foram usados como cobaia, tá? Então nós voltamos a história se repete de uma forma diferente, mas poderia sim ter sido igual ao médico Joseph Mengele, o braço direito do Hitler, que fazia as pessoas de cobaia, tá bom? Fica aí, reflita sobre isso, eu espero que você entenda mais uma vez o que está acontecendo no seu país, no meu país, no nosso país. E eu espero que você, a partir de agora, eu sei muitos casos aqui de amigos que tiveram sintomas gripais e foram a alguns hospitais aqui, e chegaram lá, não foram nem mesmo testados. Simplesmente receberam um saco cheio de medicação e foram para casa, tá bom? Eu sei disso e muita gente sabe, isso não é segredo. Então, gente, vamos ver se a gente consegue escapar desse esquema patético, assombroso e monstruoso que está sendo usar pessoas como cobaia para provar, certo? Que o kit Covid salva pessoas em relação à Covid-19. Não salva, gente. O que salva é o uso da máscara, certo? O distanciamento, certo? A vergonha na cara, certo? A consciência, certo? E deixa o negacionismo de lado, porque você pode ser a próxima vítima. Então, parabéns, Prevent Senior. Eu batizo você de Auschwitz. Vão atrás de saber o que é o Auschwitz? Entra aí, Segunda Guerra Mundial, que vocês vão ficar apavorados. Então vamos esperar, porque vem mais coisas aí. Nós vamos saber quantas mortes na realidade aconteceram na Prevent Senior. Tenham uma boa tarde, um ótimo sábado. Os baladeiros e as baladeiras de plantão, se liga na máscara, tá legal? Porque a pandemia não acabou, gente. Já existem aí estados brasileiros que estão muito contaminados pela Delta e por uma outra variante que já chegou ao país. É triste dizer isso, mas vamos lá. Amanhã nós estamos de volta com o Em Pauta, certo? Beijo grande, fiquem com Deus e procurem estudar, tá? Não vão pela cabeça da Mari, não. Vão estudar o que eu estou dizendo. Você, seja de que partido for, seja centrão, direita, esquerda, qualquer partido, não me interessa. Se você é um ser humano, certo? Que preza pela vida humana e que tem medo dos castigos lá de cima, entendeu? Então tu vai pesquisar antes de dizer porcaria, antes de dizer merda, tá bom? Então é isso aí. Tem mais coisas, porque é muita coisa pra gente ler. Mas amanhã o Em Pauta volta, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e um ótimo final de semana, um ótimo sábado. Cuidado, vão pra balada prevenidos e amanhã a gente volta com outros temas, tá bom? Muito obrigada por tudo, fiquem com Deus e até amanhã aqui nesse mesmo bate-local no Em Pauta. Tchau!